Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Adriano Alves e estamos chegando hoje ao versículo 5 do capítulo 3 de Mateus e vamos até o versículo 7. Como você já sabe, são explicações simples e claras para entender o texto, versículo após versículo. Hoje eu gostaria de saber uma coisa. Você já leu o Novo Testamento inteiro? Responde aqui. Quero ler o seu comentário e ter a sua participação, tá bom? Se você está em meu canal do YouTube, se inscreva agora. Se você está assistindo no Facebook, siga minha página. Quanto mais participação, curtida, comentário tiver, mais as redes sociais entregam este vídeo para novas pessoas. Vamos ao texto? Mateus 3 e 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Na aula passada, citamos que João Batista estava no deserto da Judéia, ao norte de Jerusalém. Era um lugar pouco habitado, mas que agora recebia multidões de pessoas da capital de toda a Judéia e até da além das fronteiras. João Batista era o primeiro profeta desde Malaquias. Sua fama alcançou o mundo inteiro. Em Atos 19, anos depois da crucificação de Cristo, lemos sobre um grupo de seguidores de João que, distantes de Jerusalém, em Éfeso, na Ásia, mesmo desconhecendo o Evangelho, seguiam o profeta João Batista. Dá para termos ideia do alcance do eco de sua voz, do deserto da Judéia para o mundo. Vamos ao próximo versículo? É o versículo de número 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Por que João batizava? Ora, o batismo era um costume judaico. Era a porta de entrada de não-judeus para a fé judaica. Todo prosélito era batizado pelos judeus. Também havia, naquela época, um grupo de renovação da fé judaica chamados de essênios. Eles tinham o costume de batizar aqueles que se convertiam às suas rígidas normas religiosas. Pois bem, João, ao pregar o arrependimento, faz uso desse símbolo. Batismo é um símbolo tão forte e comum para aquelas pessoas. O batismo nas águas, portanto, é adotado por João para simbolizar este grande passo. Ocorre que João não está chamando apenas os não-judeus para se arrependerem e se batizarem. Ele está chamando aqueles que se consideravam bons religiosos para uma nova vida, para além da religião que conhecia. Tudo indica que este batismo de João era por imersão, o corpo inteiro imerso na água, já que era inspirado na tradição judaica e no batismo dos essênios. Corrobora também com este fato, João procurou um rio para batizar as pessoas e ainda, quando estudamos a palavra, os originais dão a entender isto. Contudo, a proposta do batismo é simbolizar algo maior que acontece na alma de um ser humano. E isto é o que nos interessa, e não a forma, o batismo, o tanto de água que se usa para batizar. Não devemos gastar o nosso tempo discutindo ou criticando denominações que batizam por aspersão apenas. Aliás, se alguém espera essa discussão de mim, já pode deixar o seu dislike e ir para outro canal, porque não é aqui o lugar. Outros versículos vão nos mostrar que João Batista estava protestando justamente contra o apego a práticas ritualísticas dos religiosos de plantão daquela época. Vamos ver? Isto é, quem ficou ainda no vídeo, vamos ver Mateus capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqui João fala com duas raças de víboras, a raça fariseus e a raça saduceus.
A linguagem é significativa porque Jesus mais tarde disse que esses mesmos grupos tinham por pai o diabo. Logo, podemos conjecturar que João estava falando da antiga serpente enganadora do Éden, o pai de todos aqueles que praticam suas obras. Contudo, eles estavam em uma região repleta de víboras. Antes do plantio, era feita uma queimada para limpar a terra das ervas daninhas, e essas serpentes fugiam do fogo avidamente. João está protestando contra pessoas que não tinham um coração arrependido, mas queriam continuar suas vidas de aparência no meio do seu clubinho religioso preferido. Pois bem, precisamos falar das características de cada uma das raças de víboras citadas aqui: os fariseus e os saduceus. Vamos por partes. Primeiro, os fariseus. Quem são os fariseus? Ou eram os fariseus? Esta era uma denominação de aproximadamente 140 anos na época. Presume-se que haviam cerca de 6.000 pessoas em Jerusalém que usavam o termo fariseu, que significa separado. Era um movimento popular de volta aos princípios da fé revelado nas escrituras hebraicas, ou seja, um movimento de avivamento da fé. Sua influência, desde a fundação, era entre as camadas mais populares. Contudo, passados 140 anos, haviam se tornado mais um grupo legalista e religioso assumindo protagonismo em Israel. Martinho Lutero observou que toda instituição que, passados 100 ou 120 anos, não se renova, está fadada ao fracasso. Aqui, abro um parêntese para falar dos fariseus da nossa geração. Todos nós somos testemunhas de como muitas igrejas de nossos dias centenárias possuem líderes que se tornaram religiosos, zeladores de suas tradições, inários, templos, dogmas, convenções, são pura casca, rótulo, aparência, vozes histriônicas e vazias de amor. Eu sou um pastor evangélico e tenho autoridade para falar. Em nossa geração, muitos líderes não podem ser chamados de humanos, pois se tornaram desalmados, mesquinhos, fingidos e profanos. Não existe calor humano em suas almas. Deixaram de ser gente, não sabem o que é sentir amor. Como podem ser pastores se nem crentes são? Como podem ser crentes se nem humanos são? E se não são humanos, o que são? João responde: uma raça de víboras. Antes de nos alimentarmos espiritualmente em alguma congregação, é de suma importância saber se aquele pastor ainda possui alma em seu peito, pois vivemos em uma geração de líderes desalmados. Digo o que digo com propriedade, repito quantas vezes for preciso, sem medo de retaliações. Quero ver, inclusive, se tem alguém aqui para mostrar a cara de pau e dizer que isto não é verdade. Seria muito bom se esses pastores voltassem a ler o Novo Testamento, versículo após versículo, sem os ruídos religiosos e ritualísticos. Se João Batista fosse da nossa geração, ficaria impressionado com a vasta fauna farisaica que popula os nossos púlpitos. Pois bem, meu tempo de hoje já se acabou e ainda não falei da raça dos saduceus. Vamos falar rapidinho. Os saduceus possuíam origens remotas. Eles se diziam discípulos de Zadok, na época de Davi. Daí vem o nome saduceus. Ao contrário dos fariseus, os saduceus não possuíam origem humilde e popular.
era um grupo de pessoas abastadas e influentes. Não acreditavam nas manifestações espirituais e nem na vida após a morte. Estes também faziam parte do grupo de não-humanos, de víboras, porque, tanto quanto os fariseus, haviam se tornado pessoas desalmadas. Emprestando as palavras do apóstolo Paulo, o seu Deus era o seu ventre. Há muitos líderes assim em nosso meio, que na verdade não creem em mais nada, mas na opulência de seus cargos e posições na sociedade, eles continuam fazendo parte desse grupo. Na aula que vem, vamos ver o que João pede dessas víboras. Agora, eu quero ler o seu comentário. Até a próxima, na paz do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe.